Olá, queridos confrades espíritas, tudo bem? Bom, vamos fazer esse vídeo aqui, que é um vídeo muito importante, e vamos fazer ele rápido, é um videozinho bem rápido, tá? Bom, esse vídeo ele vai abordar o aspecto, qual o aspecto? Né? O questionamento de que as obras, os 4 evangelhos de Jean-Baptiste Rustin, eles são espíritas ou não são espíritas, tá? Bom, no meio espírita hoje em dia nós temos muitos espíritas, muitos confrades espíritas que falam que o livro Os 4 Evangelhos de Jean-Baptiste Rustin, publicado em 1866, psicografia da médium Émile Collion, não é um livro espírita. E é um livro que não deveria nenhum espírita deveria estudar. Bom, então, mas o Kardec na época, né? Porque Kardec não existe outra pessoa que sabe mais do espiritismo do que o próprio Allan Kardec. Não existe, né? Não existe, né? Não existe uma pessoa que conhece mais a obra espírita do que Kardec. Kardec conhece a sua própria obra, que é o espiritismo, né? Então, vamos ver o que Kardec, né? Como Kardec ele classifica a obra, os 4 evangelhos de Jean-Baptiste Rustin. Tá? Então, nós vamos aqui ver qual a classificação, esse livro, como que esse livro foi classificado por Allan Kardec. Então, Kardec, um dos últimos livros que ele publicou foi o Catálogo Racional das Obras que pode servir para formar uma biblioteca espírita. Né? Foi publicado em 1869 por Allan Kardec. Tá? Bom, esse livro aqui foi um download que a gente fez, né, do site, né, do portal Luz Espírita, né, e foi traduzido por Eri Lopes, com base na primeira edição de 1869. Nós encontramos essa primeira edição no site Gálica, que é o site da Biblioteca Digital da Biblioteca Nacional da França. Então, essa primeira edição de 1869, nós encontramos ele, o original, né, na Gálica, que é a Biblioteca Digital da Biblioteca Nacional da França. E realmente os tradutores traduziram, né, de uma forma totalmente correta, vamos dizer assim, né? Não sei se é isso a palavra, mas fiel, né? Uma tradução fiel, né, da primeira edição de 1869. Tá? Então, rapidamente aqui, vamos passar, não vamos ler tudo, né, o livro, tá? Porque são 93 páginas, é muita coisa, mas nós vamos dar umas pinceladas para chegar até onde a gente quer, tá? Para querer saber o seguinte, Allan Kardec, qual a classificação que ele deu na obra Os 4 Evangelhos de Jean-Baptiste Rustin? Sabendo que não existe ninguém que saiba mais do Espiritismo do que o próprio codificador, fundador do Espiritismo. Tá? O codificador do Espiritismo não existe. Tá ok? Então vamos lá. Então vamos passar aqui rapidamente, né? Então, o Catálogo Nacional das Obras que pode servir para formar uma biblioteca espírita por Allan Kardec. Essa aqui é a primeira edição francesa, tá? Original. Tá? E aqui, interessante, ó, aqui tem um sumário, mas o prefácio, vamos passar um pouco e vamos aqui, ó, as partes. Então, a obra é formada por 4 partes. Primeira parte,
que são as obras fundamentais da doutrina espírita, tá? Que tem relação das obras cujo autor é o próprio mestre, incluindo a Revista Espírita. A segunda, as obras diversas sobre o Espiritismo ou complementar à doutrina, que é a relação de obras de outros autores e produções com os subtemas, né? Poesia, música, desenhos. 3. Obras realizadas fora do Espiritismo, né? Que é relação de obras que interessam ao Espiritismo por similitude dos princípios, pelos pensamentos espíritas que nelas se encontram, pelos documentos úteis que encerram e pelos fatos que ali se acham casualmente relatados, subdivididos através dos temas: filosofia, história, romances, teatro, ciências e magnetismo. E a última, né? Que é as obras contra o Espiritismo, né? Relação de obras em que Kardec destaca para os adeptos do Espiritismo e o público que as possam julgar por comparação. Tá? Então, o livro Os Quatro Evangelhos, em que seção aqui ele colocou? Né? Porque hoje muitos espíritos, muitos confrades falam que a obra Os Quatro Evangelhos não é obra espírita. Não é obra espírita, nem é obra complementar, que não deveria nem ser divulgada ou ser estudada. Tem uma ideia. Né? Será que esse pensamento reflete o pensamento do codificador Allan Kardec? Então vamos lá, vamos seguir em frente, vamos passar. Quem queira, né, ler todo o livro, é só buscar no site da Luz Espírita, tá? E buscar esse livro, fazer o download dele e ler todo o livro. Tá? Vamos lá. Então ele fala sobre a apresentação da tradução, que não vem um caso agora, e vamos chegar nos finalmente aqui. Pronto. Primeira parte. Tradução do catálogo racional, né? Aqui ele fala que de abril de 1869, né? Kardec ele fala sobre a livraria espírita, né? Que ele estava fazendo, né, o catálogo racional, tá? É a última, na verdade, a Revista Espírita de abril de 1869 é a última revista que ele é o editor, ele faz toda ela, né? Ele escreve e edita toda ela. Depois vem a sua morte, né? Então ele deixa pronta a Revista Espírita de abril de 1869, aí ele falece. Aí de maio em diante já não é obra de Allan Kardec, né? Não é feito pelas mãos dele, tá? Vamos lá. Catálogo racional das obras que podem servir para formar uma biblioteca espírita. Ou seja, naquela época ele diz o seguinte, ó, se você quer montar uma biblioteca espírita, essas são as obras, tá? Esse é um catálogo de obras que você pode ter na sua biblioteca, na sua sociedade espírita ou no seu centro espírita, né? Vamos lá. Então, primeiras são obras fundamentais da doutrina espírita. Então, nós temos aqui, são todas as obras de Allan Kardec. Então, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Só e Inferno, a Gênesis, Milagres e as Predições, o que é o Espiritismo em sua expressão mais simples, resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, Cartilha da Revelação Espírita, Viagem Espírita em 1802. E a Revista Espírita, que é de coleção, vem desde 1858 até 1869, abril de 1869, porque o restante, de maio em diante, né, não foi da lavra dele, né? Então ele escreveu até abril. Pronto, então as obras fundamentais da doutrina espírita são as obras de Allan Kardec. Vamos lá. Obras, segunda seção, obras diversas sobre o Espiritismo ou complementar a doutrina. Ó, obras diversas sobre o Espiritismo ou complementar da doutrina. E tem uma nota interessante. As referências da Revista Espírita indicam as obras que foram anunciadas lá. Então vamos lá. Temos aqui resumo da doutrina espírita, concordância de fé e razão, chave da vida, e vai indo, né? Educação maternal e, aqui, os
4 evangelhos seguidos dos mandamentos, explicado em espírito e em verdade pelos evangelistas, por Jean-Baptiste Rustem, advogado de Bordeaux, em 3 volumes, né? Ele até cita aqui, ó, quanto que era? Era 10,50 francos, tá? E essa obra, ela foi o quê? Ela foi anunciada na Revista Espírita, né? Em junho e setembro de 1866. Aqui fala até as páginas, tá? 190 e 271, tá ok? Só que Kardec faz uma observação aqui, né? A teoria emitida dessa obra sobre a natureza fluídica do corpo de Jesus, que não teria nascido e nem teria sofrido senão em aparência, é dos docetas e dos apolinaristas dos primeiros séculos da era cristã. Sobre essa teoria, a Gênese segundo o Espiritismo, capítulo 14, itens 64 a 68. Então vamos lá. Então ele coloca o livro Os 4 Evangelhos de J.B. Rustem, como ele classifica como obras diversas sobre o Espiritismo ou complementar da doutrina. Então uma obra complementar. Então é uma obra espírita. Uma obra diversa sobre o Espiritismo, uma obra espírita, complementar. Ponto. A observação que ele fala do corpo fluídico de Jesus é que ele tinha um pensamento diverso sobre a natureza do corpo do Messias, né, que está lá em Gênesis. Só. Mas ele considera, sim, uma obra que deve, primeiro, uma obra espírita, complementar da doutrina e que tem que estar na biblioteca. Olha, se tem que estar na biblioteca no centro espírita, porque tem que ser lida e estudada. Senão vai estar na biblioteca, né? Então, não vamos aprofundar mais e passar adiante. Por quê? Porque nós já estamos satisfeitos com o objetivo desse vídeo, que é mostrar que aqueles irmãos que falam que os 4 evangelhos de J.B. Rustem não é um livro espírita, que nem tem que estar dentro de um centro espírita ou de uma sociedade espírita, que nem tem que ser estudado, esse pensamento, essa teoria é falaciosa. Tem até uma teoria que eu já ouvi de alguns adeptos do espiritismo, né, de alguns confrades espíritas, de que o Allan Kardec colocou essa obra no catálogo só para mostrar como que era o modelo de uma obra apócrifa ou fantasiosa. Kardec nunca falou isso. Kardec nunca falou que essa obra é apócrifa, que essa obra é fantasiosa. Não. Mais para frente vamos fazer outros vídeos sobre o parecer dele sobre a obra Os 4 Evangelhos. Mas, para a gente encerrar o assunto, Allan Kardec, ele classifica a obra Os 4 Evangelhos de J.B. Rustem como uma obra do Espiritismo e complementar à doutrina espírita, que sim, deve fazer parte de uma biblioteca do centro espírita, deve ser ou de uma sociedade espírita, e como é uma obra complementar, deve ser lida e deve ser estudada.